Boa noite. Vamos aguardar o pessoal chegar na live. Boa noite a todos. Boa noite quem está entrando aí na live. Quem puder compartilhar a live, isso nos ajuda bastante. Vamos falar hoje sobre esse grande orixá, o Batalá, também conhecido como Oxalá, né, aqui no Brasil. Falar da importância dessa divindade, um pouco do seu culto. Boa noite a todos que estão entrando aí, para a gente falar sobre esse grande orixá. Ao decorrer da live, quem tiver suas dúvidas, quem quiser fazer suas perguntas sobre o culto de Obatalá, pode se sentir à vontade em tirar as suas dúvidas. Bom, deixa eu aguardar chegar mais gente aí, para que a gente possa ter uma boa live. Quem puder compartilhar a live, eu agradeço. Tá bom? Me perdoem os barulhos externos, né, que são às vezes os animais, e a gente não pode controlar isso, né? Então a gente faz o possível para conseguir manter um ambiente sonoramente ok. Mojubá a todos que estão entrando aí, que o sagrado abençoe a todos. Saudações da Argentina, boa noite a todos. Quem puder compartilhar a live, isso é de grande ajuda. Pretendo acrescentar bastante sobre o culto dessa divindade, sobre o orixá Obatalá, aqui no Brasil conhecido como Oxalá, né? Mojubá a todos que estão entrando aí, que o sagrado possa abençoar a vida de cada um de vocês, que o Obatalá possa trazer boas coisas para o caminho de vocês, hoje e sempre. Bom, já tem um número considerável de pessoas na live, então vamos começar então o assunto. Obatalá, como seu próprio nome já fala, rei do pano branco, Obatalá, né? O pano branco de Obatalá, ele tem diversas interpretações, tá? Obatalá, ele gosta da cor branca por significar a pureza. Obatalá é a divindade ligada ao bom caráter, é a divindade ligada à pureza do ser humano. Então, uma das coisas que Obatalá fala na roupa branca, né, que muitas das vezes é difícil o ser humano manter o seu bom caráter, assim como é difícil você manter um axó funfum, ou seja, uma roupa branca na cor branca. Então, com isso, Obatalá nos ensina a ter bom caráter, a ser uma boa pessoa. Obatalá é a divindade que abençoa as pessoas que têm bom coração, as pessoas que têm boa intenção, tá? Então, Ori Buruku, ou seja, Ori ruim, não mora a força de orixá, e Obatalá nos ensina isso. Ao contrário do que as pessoas pensam, Obatalá, né, Oxalá, não está associado à paciência. Muito pelo contrário. Obatalá, né, conta-se os itãs, né, as histórias, que Obatalá era um orixá muito impaciente. E isso mostra aos seus devotos que não é próspero nós, devotos de Obatalá, sermos impacientes. Então Obatalá nos ensina a termos paciência e não errarmos, como pelo que os itãs falam, né, ele acabou pecando, né? Então a gente tem que entender que os itãs, ou seja, as histórias de orixá, elas são para que a gente possa refletir sobre aquilo que acontece na nossa vida. E para que a gente possa
a acrescentar o axé daquela divindade na nossa vida, né? Acrescentar o axé da divindade nos nossos caminhos. Obatalá é a divindade relacionada à criação. É o orixá relacionado à criação. Não só a criação do mundo, como a criação das pessoas. Obatalá foi incumbido por Olodumare, por Deus, a criar os seres humanos. Por isso que em solo africano, as pessoas que têm alguma deficiência física, ou as pessoas que têm algo em comum, ou sofreu alguma deficiência ao longo da sua vida, essas pessoas devem cultuar Obatalá. As pessoas que nascem envoltas, né, pela bolsa amniótica, né, elas também são pessoas que estão fadadas a cultuar o orixá Obatalá. Isso em solo africano. Tá? Obatalá, ele se faz presente dentro da criação humana, desde a fecundação até mesmo a morte, né? Tanto que é uma divindade que nós cultuamos sempre, uma divindade que todo ser humano deve cultuar. Obatalá é considerado o orixá mais velho, mas não por ser um velho encurvadinho e não de idade, sim por ser o primeiro orixá a ser criado. Tá? Obatalá para os africanos não é, né, o Oxalá que a gente vê muito aqui no Brasil, que é o Oxalá encurvado, que é representado isso, né? Porque aqui no Brasil a representação de velhice de Oxalá é essa, né? É um orixá encurvado, é um orixá velho, né? Que em solo africano não funciona dessa forma, né? É um orixá velho por ser o primeiro orixá a ser criado, né? A gente vê isso dentro do Odu Obemeji, né? Que é o primeiro Odu a vir para a Terra. Então, conta-se os itãs que o Obatalá foi aquele que veio com a sacola, né? A sacola da criação aqui para a Terra. E isso que nos trouxe tudo que a gente hoje tem, né? As árvores, o mar, a terra, né? A gente acredita dentro do Yorubá que tudo que nós temos foi criado por Obatalá, porque Obatalá foi criado por Deus para ter essa função na vida do ser humano, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando aí na live, quem puder compartilhar a live, tá bom? Quem tiver suas dúvidas também sobre essa divindade, é só falar aí, tá bom? Nos comentários. Então, Obatalá foi quem criou tudo que hoje nós vemos, né? Obatalá criou o mundo, Obatalá criou os seres humanos, né? Então a gente vê essa relação de Obatalá com o Efum, por exemplo, que é o giz branco, né? Que é uma espécie de tabatinga extraída do fundo dos rios, que é utilizada para a ritualística de Obatalá. Por isso que Obatalá é conhecido como orixá Funfun, que é aquele que pintava, né, o corpo de branco. Mas o Efum, né, que se você colocar a mão nele, ele é gelado, independente da temperatura do ambiente, né? O Efum ele é sempre úmido, ele é sempre gelado, a pedra de Efum, que nos faz referência à criação do mundo. Obatalá, para os africanos, é conhecido como orixá importante, né? Orixá antigo, orixá de grande peso espiritual. Por isso que o seu principal elemento é o chumbo. Porque se a gente observar, até um pequeno pedaço de chumbo, ele é pesado. Então os africanos acreditam que a energia de Obatalá, por ser uma energia com grande sabedoria, torna-se uma energia pesada.
a sua principal representação aí não é só o chumbo, como também o marfim, tá bom? Porque se a gente for parar para ver, o elefante é um animal que ao longo da sua vida ele vai conseguindo absorver muito conhecimento. Então, dentro do culto de Obatalá, antigamente, se utilizava muito marfim. Hoje em dia a gente não pode utilizar o marfim, né, porque é contra a lei, né, e tudo que é contra a lei do local, o orixá não aceita, né, porque a gente tem que lembrar, por exemplo, na África se realiza sacrifícios de cachorro para Ogum, mas para nós brasileiros isso é errado. Então nós não sacrificamos, porque o orixá ele também vai acabar se adequando um pouco do local, né? A gente tenta sempre manter o culto o mais próximo possível de solo africano. Mas a gente tem que entender que a cultura deles é outra, né? Totalmente diferente da nossa. Então, por exemplo, o africano ele tem um costume de enterrar o seu ente querido dentro da sua casa. Aqui no Brasil, a gente tem um cemitério. Então, sabe, é outra cultura, é outra forma, é outro pensamento. Então, Obatalá é um orixá que todo ser humano pode cultuar, porque todos nós temos o axé de Obatalá, todos nós temos o axé de Oxalá, por ser um orixá relacionado à nossa criação, relacionado ao ar, ao oxigênio. Obatalá está relacionado também às águas frias, tá? Então um orixá que está aí totalmente relacionado às coisas primordiais também da terra, tá bom? As suas miçangas, os seus ilequéis, são chamados de Sesefum, né? Que significa, né, as miçangas brancas, as contas brancas. Eu vou aproximar aqui da tela para que vocês possam ver, né, as miçangas brancas, né, que são consideradas as miçangas de Obatalá. E esse ilequé de Obatalá, como qualquer outro ilequé de Obatalá, recebe o nome de Sesefum, porque é a sua principal cor. Os devotos de Obatalá, eles devem evitar muito o uso de cores escuras. Não é que não possam utilizar. Uma coisa que é importante a gente entender é que dentro do culto africano, a nossa proibição é o euó que sai na nossa iniciação. Então, nas iniciações que a gente faz, ao decorrer da nossa vida, a gente vai ter as nossas interdições. E são essas interdições que nós vamos levar para a vida. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Quem puder compartilhar a live, tá bom? Isso ajuda bastante a divulgar um pouquinho de conhecimento sobre essa divindade. Então, os nossos euós, eles nunca mudam. As nossas interdições, elas não mudam. Elas são fixas. Ou seja, se o excesso alcoólico, né, o excesso de bebida faz mal para uma pessoa, ela vai carregar essa interdição para o resto da vida dela. Porque ou em determinada consulta ou em determinada iniciação, isso foi revelado para ela. Então, se a pessoa sabe que esse elemento é um elemento que não faz bem para a vida dela, ela não vai fazer uso do mesmo. Agora, algumas interdições, que são interdições gerais, vamos colocar assim, são coisas que são importantes a gente evitar. Não quer dizer que uma pessoa que é devota de Obatalá, ela nunca mais possa colocar uma blusa vermelha no seu corpo, ela nunca mais possa colocar uma blusa preta, não tem nada a ver. Mas as pessoas devotas de Obatalá, elas devem evitar. Uma coisa é a gente evitar, outra coisa é a gente parar de usar. Algumas pessoas sim têm interdições de usar roupa escura. Então, essa interdição sai
aí na iniciação. Então não tem o que possa ser feito, ou seja, o que possa ser realizado para que a pessoa use essa roupa escura, porque essa roupa faz mal para ela. Agora, por ela ser uma pessoa devota de Obatalá, é importante que nos dias de culto de Obatalá, essa pessoa use o axó funfun, que é a roupa branca. Tanto a bermuda ou a calça branca, quanto a blusa branca. E também nos ojubós de Obatalá estejam cobertos de panos brancos, que é o alá de Obatalá. Então o axó funfun, a roupa branca, é muito importante para o culto de Obatalá. Então dentro do Yorubá, a gente nunca vai usar cores escuras para Obatalá. Assim como, azul escuro, preto, vermelho, amarelo escuro, nós vamos usar cores claras. De preferência o branco, tá bom? O lugar que Obatalá mora, preferencialmente um local branco, tá bom? Obatalá pode, obviamente, morar, às vezes a pessoa tem só um quarto para colocar o orixá, e às vezes o piso daquele quarto é um amarelo claro, por exemplo. Então a pessoa vai forrar ali com um pano branco e colocar o Obatalá ali. Tá? Mas se a pessoa, por exemplo, eu vou construir um local para colocar os meus ojubós, e eu sei que o Obatalá vai morar ali dentro, então a gente dá a preferência de colocar o local na cor branca, por conta do culto de Obatalá. Uma das divindades muito relacionadas ao orixá Obatalá é o orixá Oxóssi. Oxóssi, dentro do Yorubá, é quem protege o castelo de Obatalá, quem protege a casa de Obatalá. Tanto que em momentos de culto a Obatalá, a gente precisa sempre prestar homenagem ao orixá Oxóssi. E na morada, da porta da casa de Obatalá, na morada das entradas da casa de Obatalá, a gente tem que sempre ter elementos que vão trazer simbolismo a Oxóssi. Por ser Oxóssi a divindade que guarda a casa de Obatalá, a divindade que protege Obatalá, tá? Então isso é muito importante a gente entender, que dentro de solo africano, uma divindade tem relação com a outra. E isso não quer dizer que é um caminho ou uma qualidade de orixá, como a gente vê aqui no Brasil. Mas sim que as divindades têm ligações, que as divindades têm histórias, e que isso é muito importante para o culto das divindades. Boa noite a todos que estão entrando aí na live. Quem tiver as suas dúvidas, tá bom? Pode colocar aí nos comentários que eu vou tentar responder o máximo possível. Então, uma divindade importantíssima também para Obatalá é a divindade Emowo, que é conhecida como a esposa de Obatalá. Aqui no Brasil, a gente associou, o candomblé em si associou Emowo a Iemoja, mas são divindades distintas, tá? Emowo é a esposa de Obatalá, Iemoja é uma outra divindade, tá bom? Os altares de Obatalá normalmente têm o ojubó de Emowo próximo, ou simbolismos que vão fazer essa lembrança de Emowo, Tanto que as ferramentas de Emowo e Obatalá são ferramentas parecidíssimas, Obatalá carrega uma ferramenta conhecida como o opá churu, que é um cajado que é diferente do cajado que a gente vê aqui no Brasil, tá bom? E voltando à história do marfim, que eu estava falando no início da live, boa noite a todos que estão entrando aí na live. Antigamente, era-se realizado consultas para Obatalá através do marfim.
Então o oráculo de Obatalá antigamente era o marfim. Hoje a gente sabe que não é possível a gente utilizar o marfim. Então dentro do culto de Obatalá, além do Obi, o principal oráculo de Obatalá é o Eridilogum, ou seja, o jogo de búzios, tá bom? Mas reza a lenda, né, fala ainda que em algumas tradições, alguns lugares, né, da África ainda se consulta com o marfim, né? Só que hoje a gente não tem mais essa disponibilidade de encontrar o marfim, né? E a gente sabe que também faz mal para o meio ambiente, né? Até porque o marfim, para a gente retirar, né, ele não cresce. Então acaba sendo sacrificado o elefante de uma forma que eu tenho certeza que o orixá, né, que é o Obatalá, não vai querer isso para o seu culto, tá? Alguns simbolismos de Obatalá é o Adá, ou seja, o facão, que o Obatalá hoje não utiliza mais, porque tem um Itã que fala que o Obatalá entregou o seu Adá para Orumilá, para que Orumilá lutasse contra as feiticeiras. Então o Obatalá não faz o uso do Adá, que é o facão, mas a gente tem uma ferramenta chamada Adaçá ou Adaçá, né, que faz esse simbolismo do facão de Obatalá. Porque Obatalá, né, Oxalá, tem diversos títulos, diversos nomes. Não tem como a gente saber qual foi o primeiro nome de Obatalá, né? Ele é muito conhecido pelo título de Obatalá, né? Mas ele também é conhecido como Oxerimabô, como Ajabunã, né? Que é um título de Obatalá que relembra a passagem, né, de Obatalá como guerreiro. Então, os africanos acreditam que esse nome, Ajabunã, né, foi uma das reencarnações de Obatalá, onde ele ficou conhecido por ser um grande guerreiro, né? Então, a gente precisa entender que em solo africano, tudo vai modificar de acordo com aquela tradição, de acordo com aquela família. Então, não existe uma verdade absoluta. O que eu estou expressando aqui para vocês é um pouco da verdade da minha tradição, daquilo que eu aprendi na minha iniciação para o orixá Obatalá. Mas a gente tem que entender que cada família de orixá tem a sua verdade, tem a sua forma de cultuar. E a gente tem que se atentar muito a isso, porque ao adentrar a um terreiro, ao adentrar uma família de orixá, a gente precisa seguir as normas daquela família. A gente precisa seguir as verdades daquela família, porque isso é de suma importância para que a gente consiga absorver o axé daquela divindade, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando aí, quem puder compartilhar a live, tá bom? E quem tiver as suas dúvidas também, é só deixar aqui nos comentários. Uma das principais comidas de Obatalá em solo africano não é o ebo, que é a canjica branca. Tá? O Obatalá também recebe a canjica branca como oferenda, mas a gente tem que lembrar, né, que o milho branco, para o Obatalá, ele sempre deve ser muito cozido. Então a gente cozinha ele ao ponto dele quase que desmanchar, né? O Obatalá tem preferência por comidas desmanchando, né? Assim o inhame também, que é pilado, né? Aí é onde a gente tem um simbolismo do uso do pilão para o Obatalá. A gente tem que lembrar que o pilão de Obatalá, ele é sempre com a boca do pilão para cima, tá bom? Em outros cultos, como o culto de Xangô, por exemplo, o pilão ele fica virado, né? A sua boca ele fica virado para baixo. Então, me perguntaram o que é isso na minha mão. O nome dessa ferramenta é Iruquerê, tá bom?
é uma ferramenta utilizada por diversos orixás, é um rabo de cavalo, tá vendo? Que representa a realeza, tá? É utilizado por Obatalá, pelos sacerdotes de Obatalá, principalmente em momentos de ritualísticas ou em momentos de invocação dessa divindade, para que a gente possa abençoar as outras pessoas com a ferramenta de Obatalá. Mas como eu falei, Obatalá tem outras ferramentas, assim como o Adá, né, Adá-Assá, assim como o pilão, que é uma principal ferramenta de Obatalá, e o Opá-Chorô, né, que é um cajado que no africano é diferente do cajado de Oxalá que a gente vê aqui no Brasil, mas que traz o mesmo simbolismo, né, que é abençoar, que é trazer, né, a força do mundo, o poder da espiritualidade em si, a força dos orixás, né, tanto que a gente vê que dentro do culto do candomblé, né, o Obatalá é o último orixá a ser invocado, né, e normalmente as outras divindades se manifestam por ser considerado um orixá antigo, né, ser considerado o primeiro orixá. Então ele traz um peso energético, uma força energética muito grande. Tanto que as ritualísticas de Obatalá, elas trazem uma força muito grande. Uma iniciação de Obatalá, ela traz muita energia pesada, né? Por ser uma divindade pesada, então a gente tem que saber manipular muito bem a força de Obatalá para que essa energia traga irê para a nossa vida, né? Para que essa energia traga boa sorte para os nossos caminhos. Então, o principal axé de Obatalá foi, como eu falei no início da live, é a pureza, né? O bom caráter. Obatalá abomina pessoas que têm mau caráter, pessoas mentirosas. Não é um tipo de pessoa que pode cultuar Obatalá, porque Obatalá não gosta de pessoas impuras, tá? Por isso, o branco ser a sua principal cor, né? Que representa a pureza. Obatalá também traz a virtude da criatividade, né? Considerado o orixá da criatividade, então ele abençoa os artistas, abençoa as pessoas que têm grande criatividade, né? São pessoas que têm o axé de Obatalá na sua vida, por ser o criador do mundo, né? Então ele é conhecido também como o orixá da criatividade. Ele quem desperta a criatividade no ori do ser humano. Aqui no Brasil, o Obatalá, ele está muito ligado ao ori, né? É louvado em rituais de bori, tá? Não que dentro do culto iorubá isso não possa acontecer, mas a gente louva o Obatalá dentro de um bori se isso for prescrito pelo oráculo, tá bom? Porque ori é um culto e culto de orixá não tem nada a ver com o culto de ori. Então, segunda-feira a gente vai falar sobre ori. Eu vou fazer uma live falando sobre ori. Mas é importante a gente se atentar para isso, que as divindades elas estão ligadas ao nosso ori. Então, em determinados momentos, a gente vai precisar do axé de Obatalá mais forte na nossa vida. E foi como eu falei, Obatalá é uma divindade próspera para qualquer ori, tá? É uma divindade magnífica, até mesmo para consertar problemas relacionados a ori. Às vezes uma pessoa que tem problemas psicológicos, né? Às vezes uma pessoa que tem alguns problemas físicos, a gente cultua Obatalá para que essa pessoa se desenvolva, para que essa pessoa tenha um maior equilíbrio no seu ori. Pessoas que normalmente tendem a ter a cabeça em desequilíbrio são pessoas que precisam cultuar muito do seu ori, cultuar muito de Obatalá, para que Obatalá coloque essa pessoa em seu equilíbrio, na sua serenidade. Como eu postei hoje, né, a foto do Ojubó de Obatalá, e na frase, né, na legenda que eu postei, né, falava assim, o grande orixá anda tanto pela escuridão, né, quanto pela luz da lua.
né? Então Obatalá, com essa frase, né, com esse urim, com essa cantiga, Obatalá nos ensina que nós devemos nos manter calmos e equilibrados, independente da situação e da adversidade que nos apareça. Então, às vezes, a gente está passando por uma dificuldade, a gente deve manter a calma, porque aquilo é passageiro. Aquilo ali vai passar na nossa vida por algum motivo. Às vezes, as dificuldades que a gente passa, as adversidades que a gente passa, são elas que nos faz tornarmos uma boa pessoa, né? Então, é através das adversidades que nós conseguimos, às vezes, chegar a um grau de evolução próximo à espiritualidade. Me perguntaram aqui se pode cultuar o Obatalá, Oxalá, Oxaguian com a mesma energia. Então, isso vai depender da família que você faz parte, tá bom? Dentro da minha família, Obatalá é a divindade mestra aí dos orixás Funfun, tá? Então, Obatalá, Oxalá, Oguian é a mesma divindade. A gente acredita, né, como eu falei, que Oguian ou Adiagunã seja uma das reencarnações de Obatalá, porque o Yorubá acredita que Obatalá teve várias vezes na Terra, né? Ele teve várias encarnações na Terra, por isso ele recebeu vários nomes, né? Então, isso aí vai depender da tradição a qual você faz parte. Na minha tradição, tá, a gente cultua Obatalá. Então, por exemplo, vem uma pessoa que é iniciada de Oguian, né, Oxaguian, do Candomblé, ela vai cultuar Obatalá. Pessoa que é iniciada de Oxalufã, no Candomblé, ela vai cultuar Obatalá. Porque para minha família, tá, para minha tradição, é a mesma divindade. Há tradições que consideram divindades diferentes. Mas isso é importante a pessoa se aprofundar dentro da sua tradição, né? Dentro da sua verdade. Que foi o que eu falei no início da live, né? A gente precisa seguir o axé a qual a gente faz parte. Boa noite a todos que estão chegando aí na live, tá bom? Uma coisa que eu acredito que vai chocar muitas pessoas, um assunto até um pouco polêmico dentro de algumas tradições, é que por Obatalá estar relacionado à criação, como eu falei no início da live, Obatalá não está relacionado só à criação do mundo, mas também à criação do ser humano. Então, os africanos acreditam que o esperma é um axé de Obatalá, porque é um elemento, né, do ser humano que permite o nascimento, né? Então, a fecundação do espermatozoide com o óvulo é um axé de Obatalá dentro dos africanos. Então, não é só Oxum que rege o nascimento, que rege esse processo de gestação, mas também Obatalá. Tanto que, quando uma mulher está grávida, ela precisa muitas das vezes fazer ebó para Obatalá, ou até mesmo beber da água que às vezes é colocada em seus altares, tá bom? Então, essa pessoa precisa estar em contato com o Obatalá. Aqui no Brasil, a gente quando vê problemas relacionados à barriga, né, problemas relacionados a nascimento de criança, a gente obviamente associa a Oxum. Mas a gente tem que entender que não é só Oxum que é responsável pelo nascimento, por essa gestação, tá? Então tem diversos outros orixás também que podem trabalhar para essa situação. A gente tem que entender que os orixás são forças inteligentes da natureza. Então todo orixá é capaz de qualquer coisa. Então, por exemplo, em Irê, uma pessoa que cultua Ogum, ela vai cultuar Ogum para qualquer coisa. Se a pessoa está com problema para gravidez, se está com problema de saúde, se está com problema no seu ori, se está com problema de desemprego, ela vai cultuar Ogum.
a gente sabe que cada divindade traz o seu axé, tá bom? Mas às vezes uma família cultua somente um ou dois orixás, tá? Porque às vezes vai se passando de gerações a gerações, diferente do culto aqui no Brasil. Foi como eu falei, a gente mantém o culto africano, né? Mas a gente tenta chegar o mais próximo possível. Mas a gente tem que entender que na África, até mesmo algumas folhas, alguns elementos, a gente não consegue encontrar aqui no Brasil. Então, que muitas das vezes dificulta até mesmo o culto. Uma coisa que a gente também tem que lembrar sobre o culto de Obatalá, que o fato de Obatalá ser um orixá funfun não quer dizer que Obatalá só recebe sacrifícios de animais brancos, tá bom? Isso é uma coisa que aqui no Brasil se tornou regra, né? Vamos colocar assim. Então, por exemplo, a galinha da Angola só se oferece galinha da Angola branca para o Obatalá. Só se oferece frango branco, só se oferece galo branco. E no solo africano a gente não tem isso. Porque o que é importante é o axé daquele sangue, o axé daquele sacrifício, e não a cor do animal. Se o animal é vermelho, se o animal é preto, se o animal é rosa, se o animal é laranja, se o animal é creme, não importa. O importante é seguir aquilo que foi determinado através do oráculo. E um dos principais sacrifícios de Obatalá é o ibim, que é o caramujo. É um sangue que apazigua, conhecido como sangue branco, né? O Edé Funfun. É um sangue que apazigua, utilizado para acalmar. É um sangue heró, né? Então a gente utiliza o ibim em diversas ritualísticas heró, ou seja, diversas ritualísticas calmas, diversas ritualísticas que a gente precisa esfriar. Às vezes um ori, às vezes alguma situação, às vezes uma briga. Então a gente precisa sempre entender o axé dos animais, o axé dos elementos, para que a gente possa realizar um bom trabalho. Mas o ibim é um sacrifício que o Obatalá tem muito gosto, aprecia muito, tanto que a carne do ibim também é preparada para o Obatalá, junto de outras comidas, assim como o ecó, né, que é o acaçá, assim como o ecuru, que também é uma comida que o Obatalá aprecia. Existe também uma semente africana, que agora eu não me recordo o nome, né, que é como se fosse uma semente de melão, é uma semente pequena, clara, né, que também é feito como se fosse uma sopa, né, para o Obatalá. Quem tiver suas dúvidas, tá bom? É só falar aí na live. Existe o uso de bebida dentro do culto de Obatalá, tá bom? Aqui no Brasil as pessoas não têm esse costume de bebida em culto de orixá, mas em solo africano não é assim que funciona, tá bom? Obatalá recebe sim o gin, tá? Como oferenda, mas existe uma cerveja, né? Uma cerveja específica realizada na África, né? Para o culto de Obatalá. Então uma cerveja que Obatalá aprecia. Então, como eu falei aí no início da live, não, Obatalá ele não é velhinho. Obatalá não é encurvadinho. A gente precisa desconstruir isso da nossa mente. Obatalá ele é tido como o orixá mais velho, por ser o primeiro orixá a ser criado por Olodumare, a ser criado por Deus. Então, Obatalá, em solo africano, você não vai ver o Obatalá encurvado. Tá bom? Você vai ver o Obatalá em pé normal, como a manifestação de outros orixás. Tá? Também não é um orixá lento, mas ele nos ensina que muitas das vezes vale mais a pena nós sermos lentos e sábios. Tá bom? Então a gente tem que entender
um pouco daquilo que o axé daquela divindade fala para nós, né? Alguém perguntou aí sobre o ecó, né? Sobre o acaçá, a importância do acaçá no culto. Então, o ecó é um elemento muito utilizado para apaziguar, assim como o ibim, tá? Mas em algumas situações ele pode ser modificado. Então existe ecó, acaçá de diversas formas. Acaçá pupá, o acaçá vermelho, né? O acaçá dudu, que é o acaçá preto, que é utilizado para algumas magias, normalmente até magias negativas. Existe um acaçá que a gente prepara para Oxum, que ele é feito com gema de ovo, tá? Então existem diversas formas de se fazer o acaçá. Nem sempre o acaçá precisa ser enrolado em folha de bananeira, como só é realizado aqui no Brasil. Muitas das vezes o africano coloca num pote ou num tabuleiro e depois corta sem problema nenhum, né? Faz uns quadrados de acaçá ou coloca em algum local para desenformar, né? Então você coloca numa tigela redonda, quando você desenforma o acaçá, ele fica como se fosse um pudinzinho. Então, não fui iniciado para o Batalá no Ifá, porque eu não faço parte do culto de Ifá. Ifá é o culto para o orixá Orumilá, tá bom? O Ixexelabá, conhecido como culto tradicional iorubá, ou Essim Orixá Ibilé, que é o culto dos orixás. Então a gente tem que entender, Ifá é Orumilá, Ixexelabá é o culto dos orixás da forma africana. Então eu fui iniciado para o Batalá dentro do Ixexelabá, tá bom? Dentro do culto tradicional iorubá, por um sacerdote que foi iniciado por Ilé-Ifé, né? Foi iniciado por uma pessoa que foi iniciada lá em Ilé-Ifé, mas é um sacerdote que hoje eu não tenho mais contato e prefiro nem falar sobre o assunto, tá bom? Mas que me acrescentou a axé de Obatalá, foi quem me iniciou em Obatalá, Oxum, né? E fez algumas ritualísticas em cima de Obaluayê para mim, tá bom? Então tudo na nossa vida é importante, o Obatalá nos ensina isso, né? A gente tem que passar pelos processos. Dentro do Ofum Meji, a gente vê um pouco do Ibim, que é do caramujo. Aonde o Obatalá nos ensina que muitas das vezes vale mais a pena você ser lento como o Ibim, que é lento por carregar a sua casa em suas costas, que é muito melhor do que ser como o cavalo, que é um bicho potente e rápido, mas que muitas das vezes se torna lento por carregar os outros em suas costas. Então, dentro do Ixexelabá que você pode se iniciar para várias divindades. Tá? Dentro do Ifá, você vai se iniciar para o orixá Orumilá. Às vezes o Babalaô é iniciado dentro do Ixexelabá. Então, por exemplo, se o Babalaô ele é iniciado dentro do Ixexelabá para o Batalá e Oxum, por exemplo, ele vai poder iniciar as pessoas em Obatalá e Oxum. Uma coisa que a gente precisa entender é que dentro de solo africano, a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se eu tenho iniciação em Obatalá, se eu fui iniciado para Obatalá, eu posso iniciar outras pessoas para Obatalá. Agora, se eu não tenho iniciação de Obatalá, eu não posso transmitir esse axé para ninguém. Isso é uma coisa que aqui no Brasil é diferente. A gente vê, às vezes, o sacerdote é iniciado para um orixá, né? E ele inicia pessoas em vários outros orixás. Dentro do culto africano, não. A gente só transmite aquilo que a gente tem, né? Axé não se cria, axé se transfere. Então você precisa receber o axé de alguém, que recebeu de outro alguém, para que você possa passar esse axé à frente. Isso é muito importante. A gente não pode burlar as leis do culto. Ou seja, a gente não pode descaracterizar um culto. Esse é um dos motivos que eu quis sair do candomblé. Um dos motivos que eu saí do candomblé. Porque eu vi que o candomblé não era mais para mim, não era mais próspero para minha vida. Eu também não quis descaracterizar o culto. Então eu procurei um culto que se adequasse com aquilo que eu acho que é a verdade, né?
mas é importante a gente entender que verdade absoluta não existe, né? Cada um tem a sua verdade, cada um se encontra em algum lugar, né? A gente tem que entender que às vezes a pessoa encontra o orixá no candomblé, às vezes a pessoa encontra um culto de orixá, mesmo que diferente, dentro da Umbanda, às vezes dentro do tradicional Yorubá, às vezes encontra a força da divindade dentro do culto Banto ou do culto Fon. Então a gente precisa respeitar o que cada um vê que é bom para a sua vida. Então, tem diversas identificações para você ver se uma pessoa, né, é de Obatalá. A gente tem que entender que dentro do africano, essa característica que aqui no Brasil é muito visto, não é tão importante, tá bom? Algumas situações podem levar a uma iniciação de Obatalá. Mas se a gente for parar para pensar e ver que Obatalá é o criador da humanidade, né, o criador do ser humano, então todo mundo tem um axé de Obatalá. Então Obatalá é bom para todo mundo, Obatalá é bom para todo o Ori. Porque todo o Ori, todo o corpo, todo o Ará foi criado por Obatalá. Então todos nós temos o axé de Obatalá e todos nós devemos cultuar Obatalá. Por isso que é uma divindade tão popular, né? O orixá Oxalá, né? O orixá Obatalá é tão popular por isso, porque é uma divindade que é Irê, né? Uma divindade que é positiva para todo o Ori. Isso aí dentro do Yorubá, tá bom? Dentro de outros cultos eu não sei como funciona, né? Mas tudo é importante a gente ver pelo jogo, né? Então não é aquela coisa, eu olhei para a cara de fulano e lá, fulano tem cara de Obatalá, ele é de Obatalá, não. Não é assim que funciona, tá bom? A gente tem que entender que quem vai apontar iniciação, mesmo que seja uma iniciação por devoção, que dentro do Yorubá a gente pode se iniciar para uma divindade por devoção, né? É o oráculo. A gente não pode fazer nada dentro do oráculo. Então, alguém me perguntou aqui o que acontece, né, para uma pessoa iniciada no candomblé para Oxum, né, sendo que o sacerdote é de Ogum. Então, a situação complicada. Dentro das normas do candomblé, tá bom? A pessoa é iniciada para Oxum, ok? Porque o candomblé prega isso. Então, a gente não pode falar nem que é falha do sacerdote, porque muitas das vezes ele aprendeu assim, né? Ele aprendeu dessa forma, porque dentro do candomblé você se inicia para uma divindade e você pode iniciar as outras divindades. Então a gente tem que respeitar isso. Mas, por exemplo, uma pessoa que migra, né, foi iniciada para Oxum no candomblé, por uma pessoa que não foi iniciada para Oxum, essa pessoa vai migrar para o tradicional Yorubá, ela não vai deixar de ser de Oxum, mas ela vai passar por algumas magias. Ela vai passar por algumas ritualísticas para trazer o axé de Oxum para a vida dela dentro daquela tradição, né? Então, até mesmo dentro de famílias, né? A gente tem que entender que, por exemplo, dentro da minha família, se a pessoa, né, vem para o meu templo, ela é iniciada de Oxalá dentro do candomblé, né? Ela vai passar por algumas ritualísticas de Obatalá dentro da minha tradição, dentro da minha família. Tá bom? A gente não desmerece a iniciação dos outros de forma alguma, tá? Mas a gente tem que colocar o nosso axé ali também. Então, como eu costumo sempre falar aqui no templo, que foi o que eu aprendi, eu não posso garantir o que o outro fez, e sim aquilo que eu fiz, né, mediante a ordem de orixá. Então, se a pessoa, né, no meu caso, dando um exemplo, vem sendo iniciada de outro orixá, vem para o meu templo, né? Aí, por exemplo, às vezes cai que a pessoa precisa também do axé de Obatalá, né? Uma pessoa de Oxum, mas precisa também de Obatalá. Ela vai ser iniciada para Obatalá e vai passar por algumas ritualísticas dentro de Oxum. O seu Ojubó, né, vai ser montado de acordo com o da tradição, né? De acordo com o da casa. Por isso que é muito importante a gente não ficar pulando de axé, né? Ficar pulando de casa em casa, né? Isso não é muito bom, né? A gente tem que criar raiz, a gente tem que fixar num local, porque cada local tem uma verdade, né?
perfeição a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Isso a gente precisa compreender. Agora, antes de realizar qualquer iniciação, a gente tem que saber se a gente realmente está pronto para seguir aquela tradição, né? Porque às vezes é complicado, a pessoa se inicia num terreiro, e aí 2, 3 meses depois a pessoa sai. Então a pessoa não tem nem tempo de conhecer aquele axé, né? Não tem nem tempo de conhecer aquela tradição, né? Então a pessoa precisa também ter paciência no processo, porque hoje em dia, infelizmente, a grande maioria das pessoas elas não querem seguir tradição, elas querem seguir aquilo que elas cismam da cabeça dela, né? Então vai numa outra pessoa e faz o que ela acha que é correto, né? E tem gente que se vende por isso, né? Eu particularmente sempre aconselho a pessoa a seguir a sua tradição, né? E se a pessoa migra para uma outra tradição, ela tem que se adequar à forma daquela outra tradição fazer. Não quer dizer que o que foi realizado na vida dela é errado, não, de forma alguma, mas ela também tem que se adequar ao correto daquela tradição, né? Então, me perguntaram aí, né, se é possível uma pessoa ser filho de Oxalufã com Oxaguian. Na minha tradição, não, tá? Haja vista que o Obatalá é a mesma divindade. Então você vai ser iniciado para o Obatalá. Você vai ter um Ojubó de Obatalá, você vai cultuar o Obatalá, isso aí dentro da minha vertente, tá? Dentro da minha tradição. Se em outra tradição, Obatalá e Oguian são orixás diferentes, tá? Aí já não posso responder por isso, né? Mas a gente tem que entender que é uma única divindade. É igual o que eu vejo muitas vezes a pessoa, né, falar, eu sou de Ogum tal com Ogum tal, né? Normalmente no candomblé tem muito isso, tá? Mas não é Ogum, né? Porque dentro tradicional a gente não tem qualidade. Mas a pessoa, eu sou de Ogum X com Ogum Y, tá? Mas os dois não são Ogum, então você é de Ogum, né? Da mesma situação que a sua. Você é de Obatalá, tá bom? Você pode ter outras divindades no seu caminho, mas eu, Mateus, iniciaria para Obatalá e outra divindade, não Obatalá e Obatalá. Não teria nem sentido você fazer duas iniciações para a mesma divindade ou cultuar em dois Ojubós a mesma divindade, já vista que é a mesma força. Uma coisa que a gente tem que desconstruir também, gente, que o Obatalá não é inimigo de Exu, tá? Isso é uma coisa que a gente vê muito, uma coisa que eu também passei por isso agora, né? Porque as pessoas sabem que eu sou iniciado para o Obatalá e viram que eu me iniciei para Exu, e mais uma polêmica, né? As pessoas gostam de polêmica. Então as pessoas me perguntando, não faz mal para o seu Uri, o seu ser iniciado para o Obatalá e se iniciar para Exu, ou a pessoa de Exu se iniciar para o Obatalá. E a gente tem que entender que não existe desavença, não existe inimizade entre as divindades, tá? Não existe guerra, não existe briga entre as divindades. Os orixás são forças evoluídas. A gente tem que entender isso. Então a gente tem que entender que não tem picuinha, não tem briguinha de Exu com Oxalá, que aonde Exu tá, Oxalá não pode estar, que aonde Oxalá tá, Exu não pode estar, que eles são um inimigo do outro. Isso não existe, tá bom? A gente precisa desconstruir essas ideias ignorantes do nosso Ori, né, ignorantes da nossa cabeça, que não vão nos levar a nada, porque não tem lógica. São duas divindades que têm funções na vida do ser humano. Cada um vai agir numa forma, cada um vai agir de um jeito na vida do ser humano, né? Assim como o Exu e o Obatalá vai trabalhar, né, até de uma forma unida, né? Porque Exu é a divindade da paciência, o Obatalá nos ensina a ter calma, né? Então são energias que se completam. É só a gente parar e pensar um pouco. E Exu, ele se faz presente em todos os cultos, né? Exu se faz presente em Ifá, Exu se faz presente no Candomblé, Exu se faz presente no Xexelabá, se faz presente no culto de Ogum, no culto de Oxóssi, no culto de Iemoja, no culto de Oxum, no culto de Obatalá, no culto de Oiá e Xangô. Então Exu se faz presente em todos os cultos. É sempre o primeiro orixá
a ser louvado, né? Mesmo o africano considerando que Exu foi o último orixá a chegar na Terra, né? Que o Obatalá foi o primeiro orixá a chegar na Terra e Exu foi o último orixá a chegar na Terra, né? Eles não são inimigos e não tem nada a ver disso, tá bom? O Ewó de Obatalá, por exemplo, né? Que é o Epopupá, né? Que é o azeite de dendê, a gente precisa entender que a gente não vai colocar Epopupá em Obatalá, ponto. Mas também não faz mal ele estar num ambiente onde outros ojubós levam Epopupá. Não pode cair Epopupá em Obatalá. Então às vezes é bom a gente até manter uma distância de certos assentamentos, né? Porque às vezes você coloca um Epopupá aí naquele assentamento, pode vir a escorrer, né? Pode vir a cair próximo de Obatalá, isso aí vai trazer uma quizila, né? Vai trazer um problema. Mas não tem problema o Obatalá morar num quarto que Oiá mora, por exemplo. Nenhum problema nisso, né? A gente só tem que tomar cuidado com a questão, né, do Epopupá e também não deixar o dendê, né, a garrafa de azeite de dendê do lado de Obatalá, né? Aí é você pedir briga, né? Então a gente tem que ter um pouco de consciência, mas não é essa coisa aí que as pessoas colocam, né? Que criam histórias, que criam coisas, que é interdição de cada orixá, né? Assim como tem orixá que não leva Efum, né? Tem orixá que não leva o Efum, que é o principal elemento de Obatalá. Então, cada orixá tem o seu culto, cada orixá tem a sua forma e nenhum orixá briga com o outro, tá bom? Vamos colocar isso na nossa cabeça. Então, boa noite ao pessoal que está entrando aí na live, tá bom? Bom, eu acho que a gente já falou bastante, né, sobre o Obatalá. O Obatalá, ele tem o título de Urubu, né, como eu falei, Babá Urubu, que é o orixá antigo, né, a Jagunã, o Xirimabu. Então o Obatalá tem vários nomes, né? O Obatalá também é conhecido como o representante de Olodumare, né, o representante de Deus. Então a gente tem que entender aí da grandeza de Obatalá, né? Tanto que o Obatalá, ele né, como o africano fala, orixá grande, né? Um grande orixá. Alguém tem alguma dúvida sobre o Obatalá, alguma pergunta sobre essa divindade? Alguma coisa que eu não falei no decorrer da live, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem, às vezes que surgirem depois, quem chegou agora no final da live, tá bom? Às vezes surgiu dúvidas depois, vocês podem me chamar tanto no WhatsApp quanto no direct, tá bom? Que eu tento esclarecer o máximo para vocês. Então, situação complexa, né? A pessoa me perguntou o que eu acho. A pessoa logo se iniciar no Ifá e depois morrer. Então, é uma série de coisas, tá? A gente tem que entender que nem tudo é espiritual. E às vezes ela se iniciou em Ifá e completou o seu destino aqui na Terra, tá? Então, às vezes chegou a hora dela. Isso é uma coisa importante da gente compreender, tá? Ou às vezes até alguma coisa que não procedeu como deveria na iniciação dela. Ou até mesmo alguma interdição que ela recebeu na iniciação e que ela não seguiu, tá? Então a gente tem que entender que orixá não mata ninguém, tá bom? É uma coisa natural, né? Iku, que é a divindade da morte, né? Ela vai chegar para todo mundo, independente se a pessoa é iniciada de orixá ou não, né? Mas Ifá, né, como seu próprio seu Uriki já fala, né, aquele que protela os dias da morte, né? Então é uma situação que precisa ser estudada antes da gente afirmar qualquer coisa, porque o orixá não traz malefício para a vida de ninguém. O orixá só traz irê, o orixá só traz boa sorte, o orixá só traz boas coisas para a vida, né, do ser humano. Então eu particularmente não acredito que uma pessoa se iniciou para o orixá e morreu porque o orixá matou a pessoa, ou que se a pessoa não se iniciar, ela vai morrer. Isso é uma coisa que eu não consigo ter na minha cabeça, né? O orixá,
ele vai somar na vida da pessoa, né? Ele vai trazer boas coisas para a vida da pessoa. Ele não vai atrapalhar o caminho da pessoa, trazer algo de ruim para a vida dela, porque não é esse o axé de orixá, né? A gente não vai cultuar uma divindade que vai trazer malefício para a nossa vida, né? A gente vai cultuar uma divindade que vai trazer benefícios, que vai trazer boas coisas para a nossa vida. Boa noite a todos que estão chegando aí. Gente, mais alguma dúvida sobre o Batalá? Acho que eu falei bastante aí sobre essa divindade. Quem não conseguiu acompanhar a live desde o início, depois a live vai estar disponível aí no feed do Instagram, tá bom? E quem quiser assistir ela desde o início, é só entrar lá no feed que ela vai estar disponível assim que finalizar aqui. E caso surja alguma dúvida também, depois de assistir a live, né, quem não assistiu desde o início, pode me chamar no direct ou no WhatsApp, tá bom? Eu acho que eu vou encerrar a live, tá bom? Acho que eu já esclareci bastantes dúvidas aí, bastantes perguntas. Já falei bastante sobre o culto dessa divindade. Agradeço a todos que estiveram aqui na live, a todos que ficaram até o final, a todos que entraram, às vezes assistiram um pouco e por algum motivo não pôde assistir até o final, né? Então agradeço a todos vocês aí por sempre se fazerem presente na página, né? Por sempre estarem aí permitindo que a gente leve um pouco do nosso conhecimento, que a gente leve um pouco do nosso axé para a vida de vocês, que é esse o intuito do templo, né? Levar axé, levar prosperidade, levar crescimento para a vida de cada um de vocês que solicitam o nosso trabalho, que acreditam, né, naquilo que a gente realiza aqui no templo, naquilo que a gente fala, tá? A minha verdade não é absoluta, a minha verdade ela faz parte da minha tradição, da minha família, aquilo que eu aprendi na minha tradição, né? Aquilo que eu tenho como correto, como os meus iniciados e seguidores têm como correto, tá bom? Mas eu não creio que seja uma verdade absoluta e a gente tem que sempre respeitar a verdade alheia, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, que o Batalá possa abençoar a vida de vocês, que o Batalá coloque o alá dele sobre a vida de vocês e retire tudo que é de negativo, porque debaixo do alá de Obatalá não fica nada de ruim, não fica nada impuro. Então que o Obatalá possa estar indo na vida, na casa, no ori de cada um de vocês que esteve aqui nos prestigiando, trazendo boas coisas e retirando tudo que é negativo do caminho de vocês. Boa noite a todos vocês, Mojubá a todos. E segunda-feira nós temos mais uma live aí falando sobre o orixá Ori, tá bom? Eu deixei uma caixinha de perguntas nos stories e quem puder ir lá responder para tirar as suas dúvidas, que segunda-feira eu vou estar esclarecendo sobre o tema Ori. Tchau, tchau, galera. Mojubá a todos, que o Batalá se faça sempre presente na nossa vida.